sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 28 de julho de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 309. Olha, saímos dos carros da Peugeot, hein? Então, os 3 últimos episódios aí foi tudo carro da... Tem o Peugeot 306? Tem, com certeza. 306, 307, 308. O 309 não fizeram, não. Pararam no 308, colocaram 0 a mais e virou 3008. Eu não sei que conta que é essa que eles fazem. Mas, enfim, eu vi um vídeo, fazer o primeiro parênteses já. Eu vi um vídeo muito engraçado da Peugeot, que o cara pega e dá uma chave do Peugeot com a criança, e aí um bebezinho assim, uns 2 anos, aí o bebê fala, que isso? Aí ele fala, se fudeu, trouxa, aceitou, agora é seu, e sai correndo, entendeu? O cara conseguiu se livrar do Peugeot, ele deu pra um bebê. Enfim, não sei porque eu às vezes eu peço pra não ter ouvinte, né? Porque como a pessoa vai lá e dá o play, fala, vamos ver o que esse cara tá falando. Aí com 10 segundos eu tô falando uma boboseira dessa. O cara fala, meu Deus do céu, eu vou sair daqui, não volto nunca mais. Eu vou apagar o Spotify pra não ter o risco de eu voltar aqui. Mas enfim, hoje fica aí que temos várias coisas interessantes. Hoje, inclusive tem uma dica aí, ó, que eu acabei de pensar. E vou dar uma dica aqui que pode livrar você de tomar um golpe. Então fica aí que já eu volto com esse assunto. Antes, eu gostaria de falar sobre o show 308, né? 309, que acabou de acontecer aqui em Indaiatuba. Eu fiz a abertura pro Diogo Almeida, então foi o 309 e o 310, que foram 2 shows. Eu tinha falado no último episódio aí, no show, né, inclusive, que provavelmente eu faria 17 minutos, e foi isso mesmo. Na primeira sessão eu fiz 7, na segunda eu fiz 10, e foi bem legal, hein, mano. Gostei bastante mesmo do resultado. Tava bem presente. Me diverti muito, assim. Curti demais fazer. E também gostei da minha performance. A reação também foi bem boa. E na segunda sessão, principalmente, aconteceu um bagulho. Na primeira já aconteceu isso. Deu... Tipo, não sabia exatamente o que eu ia fazer. E fui fazendo, e aí quando deu 7 minutos, exatamente 7 minutos, cravado, eu saí. Entendeu? Encerrei, mano, muito perfeito assim, ó, o time. O time não, o meu time não tá bom ainda não, mas o encerramento, sabe? O time não no time de comédia, mas o time de tempo mesmo. Na hora que eu olhei, mano, entrei nas últimas piadas, na hora que eu olhei assim, ó, a última piada, mano, 6h58. Na hora que eu falei assim, muito obrigado, 7, exatamente. Falei, caralho. E aí na segunda, exatamente igual, mano. De novo, entrou. Quando eu olhei assim, ó, 9h58, pá, boa noite, 10 minutos exato. Fiz muito cravado. Isso é raro de acontecer, né? Geralmente ou sobra um pouquinho ou falta um pouquinho. Ou 40 minutinhos ali a mais, né? Não, isso faz tempo que eu não faço, hein? Estourar. Lá no Da Rio eu passei 1 minuto. Tava muito gostoso. Mesmo assim eu passei só 1 minuto. Mas, cara, será que eu passei da entrada? Toda vez que eu venho pra cá, eu tenho a impressão que eu passei da entrada. Mas acho que não passei não é possível. O que eu ia falar aqui? Então, e aí aconteceu um bagulho na segunda sessão que eu achei bem legal. Eu pensei numa premissa. Eu não sei se eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Em 2012 eu cheguei a me matricular numa faculdade de matemática, licenciatura em matemática, porque eu estava trabalhando numa transportadora, né, de segunda a sábado, e não queria mais trampar de segunda a sábado. E aí eu entrei numas de tipo assim, mano, professor nem trabalha tanto assim, tá ligado? Na época, eu ganhava R$1.500 na transportadora trabalhando de segunda a sábado. 1.500, 1.800, sei lá, em 2012. Aí eu falei, mano, pra ganhar 1.800, acho que 1.800 não, 1.500, 1.600 na época,
Eu acho que o professor ganha isso aí. E mano, ele trabalha só de segunda a sexta, entendeu? E tem 2 férias no ano. Aí eu entrei nessa e falei, mano, quer saber? Eu vou fazer essa faculdade aí. Nem tinha pandemia, mas já era a distância. Porque eu me inscrevi, fiz o vestibular e passei também, imagina quantas pessoas tinha pra fazer. Mas enfim, era pra estudar na Universidade Federal. Ó, federal, hein? Universidade que eu não gosto de pagar as coisas, né? Você sabe. Mas enfim, é a Federal do Triângulo Mineiro. E aí era um bagulho chamado Universidade Aberta. E aí era tipo, não era bem a distância, mas eu tinha aula uma vez por semana num polo lá em São Paulo. E aí o resto do tempo acho que eu tinha que fazer trabalho. Não sei como funcionava, porque eu não cheguei a estudar nem um dia. Eu fiz o vestibular, fiz a matrícula e desisti. Nem tranquei nem nada, eu só não fui. Se marcar, eu tenho um diploma aí pra pegar. Enfim, e aí eu lembrei disso, né? E aí eu falei pro Diogo Almeida, falei, mano, eu em 2012, como a plateia dele é de professores, né? E aí mais uma coisa assim pra ter uma identificação, eu falei pra ele, mano, eu tô pensando uma piada aqui, mas eu não sei se eu acho que tá muito ofensiva e eu posso perder a plateia se eu falar desse jeito. Eu queria passar essa ideia, mas ser menos ofensivo. Eu acho que tá ofendendo os professores se eu falar desse jeito. Que basicamente vai falar assim, eu queria ser professor, vou contar essa história rapidinho, né? Queria ser professor, quase que eu fui, eu cheguei a me matricular na faculdade e não fiz porque minha irmã era professora já há mais de 15 anos, né? E aí eu pedi um conselho pra ela, e eu lembro até hoje, né, que desse conselho que ela me deu, que ela virou pra mim, né, e falou assim, você comeu bosta? Entendeu? Essa seria a minha piada. Mas eu falei, acho que é assim, tá muito ofensivo, né, eu falar que tipo assim, entendeu? É a profissão dos caras que estão me assistindo. Eu vou falar que todos eles comeram bosta, pra ter essa ideia. Então, aí eu falei pra ele. Aí ele falou, mano, se você falar que a sua irmã falou pra você fazer. Tipo assim, vai lá então. Aí eu falei, pode ser, né? Aí ficamos nessa, aí eu peguei e pensei de outro jeito. Eu falei assim, mano, eu falei pra ele, eu não sei se vai esbarrar com as suas piadas, mas eu pensei o seguinte, eu falei, né, eu falo tal, e aí eu falei com a minha irmã, ela falou, vem aqui em casa na sua folga, e aí a gente conversa melhor sobre isso. E aí eu fui na casa dela no domingo, fiquei a tarde inteira lá, e no final falei, eu não quero não. Aí ela fala, mas por quê? Eu falei, porque hoje é domingo e eu tô com os dedos tudo doendo aqui de tanto cortar EVA pra você. Eu quero trabalhar, eu vou ficar na transportadora que pelo menos eu só trabalho até sábado. Pensei isso, né? Aí, mas ficou bem grande também, mas até que não é tão ruim e já não é ofensivo, entendeu? Que eu tô querendo dizer pros professores que eles não trabalham só de segunda a sexta. Porque de fato, os professores não trabalham só quando eles estão na escola. Tem que corrigir prova, tem que fazer material, bababá. Enfim, não é só isso mesmo, né? Então a ideia da piada era isso. E aí o Diogo pegou e falou assim, mano, se você falar só assim, aí eu fui lá, me inscrevi, ou então me inscrevi pro vestibular, sei lá. E aí fui falar com a minha irmã, pedir conselhos. Ela falou assim, eu tô enrolada aqui, quando eu tiver um tempinho eu te chamo e aí a gente conversa. E aí eu tô até agora esperando. Na verdade ele falou assim, aí você fala assim, aí eu perdi a inscrição, alguma coisa assim. Aí eu falei, puta, acho que assim fica melhor mesmo. Aí eu fiz o que eu já vi os caras fazendo, sabe? Pensei a piada antes de entrar, porque isso aí foi no intervalo entre uma sessão e outra. Porque na primeira, como era só 7, eu não testei nada, né? Aí eu tive essa conversa com ele no intervalo, e aí eu entrei e fiz a piada. E aí entrou. E ainda entrou mesmo eu tendo errado a ordem, porque ela deveria estar junto com o resto das coisas de professor. Aí meio que eu fui pra frente e voltei pra trás. Então deu uma atrapalhadinha nisso, mas não chegou a atrapalhar. Mas eu acho que ela pode entrar mais forte. E aí qual é a vantagem? Amanhã tem mais 2 sessões com ele. Aí eu vou testar mais 2 vezes e vou deixar guardado aí, né? E aí não precisa ser uma plateia de professor pra entender isso, entendeu? Que
eu falei com a minha irmã que é professora. E aí ela falou, tá bom, quando eu tiver um tempinho aqui a gente conversa. E aí eu fiz assim na hora, eu falei assim. E aí passou 10 anos, eu tô esperando esse tempinho ainda. Aí as pessoas deram risada. Na hora que eu falei assim, quando eu tiver um tempinho, as pessoas já deram risada já, alguns professores. Tipo, falou assim, já tinha entendido que ela não ia ter tempo, entendeu? Ou riram já quando tiver um tempinho, o professor tem um tempo. Mais ou menos isso, sabe? Então foi bem legal. Outra coisa também que eu corrigi, ouvindo o áudio e tal, e fazendo show e analisando, eu percebi que uma piada acabava ficando mesmo ofensiva. E aí eu mudei e realmente tá entrando agora bem melhor. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Grava o áudio, se assiste fazendo, pra você ir corrigindo os bagulhos. Inclusive postura. Hoje eu acho que eu já tava com a postura bem pior que ontem, porque eu não prestei atenção nisso, entendeu? Ontem eu tava prestando atenção na postura. Falei, porra, eu preciso me portar melhor. E aí ontem eu tava melhor, com a postura melhor que hoje, entendeu? Hoje eu não lembro de ter pensado isso. Então acho que sobre o show era isso aí. Eu queria contar pra vocês a ideia que eu tive agora pra se livrar de alguns golpes. Eu vi um vídeo no Reels que os caras agora, a polícia invadiu lá um escritório do crime de fraude. O que os caras fazem, mano? Olha só como os criminosos tá foda. Pra você abrir conta no banco, você precisa mandar uma foto segurando o RG, certo? Certo. O que os caras fizeram, mano? Imprimiram, os caras, eu não sei se eles roubaram ou não sei onde eles conseguiram cópia de RG. E aí eles imprimiram a foto do RG da pessoa em alta resolução. Então eles tinham um RG que não era original, mas na foto não dá pra saber. Imprimiram em tamanho real a foto da cara da pessoa e cortaram certinho e colocaram na camisa, tipo um bonecão com a foto do cara. E aí tirava a foto do boneco segurando, você entendeu? E fazia conta no nome dos caras, mano. E aí, porra, pegava empréstimo, entendeu? Fudia a pessoa. E aí como é que você se livra de uma porra dessa? Olha que foda. E aí, sabe como você se livra? Aqui, meu amigo, aqui tem educação financeira e nós estamos um passo à frente. O que eu pensei que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o limite de todos os meus cartões de crédito. Eu vou pegar um monte de empréstimo em tudo que é lugar e não pago, certo? Certo. Aí, com isso, eu não pagando, vai acontecer o quê? Sujar meu nome. E é isso que eu quero. Você entendeu? O meu plano, ele vai me dar muito dinheiro, porque eu tenho score bom. Eu vou conseguir pegar. Eu não podia falar que eu tenho score bom, né? Agora, olha que vacilo. Tô brincando. Meu score é péssimo. Pior que não é nem não é nem piada mesmo eu falar agora que o score é péssimo. Porque acontece um bagulho quando você não parcela muitas coisas. Tipo assim, meu carro é carro velho, eu nunca parcelei, tá ligado? Eu tenho a prestação na casa só, mas é minha casa, minha vida. Aí eu não parcelo os bagulho. E aí quando você não pega crédito, acaba que eles não sabem se você paga ou não, porque você nunca pegou. E aí o score fica baixo mesmo, tem isso, né? Mas enfim, o meu plano. Você pega essa grana e guarda. Só que não dá pra guardar no banco, eu acho, né? Ou dá, acho que dá sim. Enfim, você faz alguma coisa aí. Ou você compra um bagulho, sei lá. Você pega essa grana e aproveita a grana. E aí vai sujar seu nome. E aí você deixa sujo, porque aí se alguém for dar um golpe e abrir uma conta no seu nome, não vai conseguir, porque já tá sujo, você chegou antes. Você entendeu o que eu tô falando? Mano, é genial isso. Você fode o seu nome antes do bandido fuder. Só que qual é a vantagem? O dinheiro fica pra você, é só vantagem. Você se livra da dor de cabeça aí de ser roubado. Você fica com uma grana pra você curtir, faz uma viagem, troca de carro, entendeu? Compra um negócio, investe no negócio, não sei. Negócio não sei se vai dar certo, porque você não vai ter depois nome limpo pra fazer as compras pro bagulho, sabe? É bom ter. Enfim, mas aí você abre um negócio no nome da sua mãe.
Olha que beleza. Mano, aí você dá seus pulos. Também não vou te ensinar tudo aqui, né? Nós dá o peixe e não ensina a pescar. Mas é uma ótima ideia, fala aí. Sujar o nome. Porra, é muito boa essa ideia, cara. Então é isso. Essa aí é a dica financeira. E agora nós vamos para outro assunto aqui, que eu não sei ainda o que é, mas vamos falar alguma coisa que eu acho que pode ser interessante. Mas uma coisa que eu acho que pode ser interessante, mas que vocês provavelmente não vão achar, mas eu vou falar mesmo assim. O alarme do meu carro, eu falei pra vocês, né, que eu deixei cair no chão, soltou a solda e eu arrumei ele por 8 horas e aí quebrou de novo. Aí eu ia soldar, só que eu não ia comprar um ferro de solda pra fazer 2 pingos de solda. Aí eu falei, tem um cara ali no shopping que mexe perto de casa, que mexe com celular, sabe, conserto de celular. Ele deve ter um ferro lá de solda. Pra fazer esses 2 pingos aí, ele vai me cobrar 10 conto, 5 conto. Aí ele cobrou 15. Eu falei, tá bom, 15 conto tá bom. Só que aí eu reparei que o outro, que ele tinha tipo uma colinha embaixo do conector, onde fica o botão, sabe, não é conector o nome. É meio que do botãozinho mesmo, do alarme. Ele tinha pera aí, deixa eu mudar esse ar aqui. Tá entrando um ar gelado aqui, pronto. Então, no componente, é isso que eu queria dizer. Então, embaixo do componente tinha uma colinha. E eu vi que o outro botão que tava no lugar, a solda também não tinha. Aí eu percebi que eles, em vez de soldar, eles colaram o bagulho, não no contato. Entendeu? Colaram ali e não tinha solda. Eu falei, se é pra fazer essa cagada aí, eu fui lá e peguei o Super Bonder e colei, e né, que funcionou. Tá aqui, ó, tá funcionando 100%. Enfim, e aí nisso, eu vendo ali esse componente, eu lembrei disso, eu pensei em falar aqui pra vocês sobre eletricidade. Que eletricidade nada mais é do que movimento de elétron. É um bagulho que na nossa vida ele tá tão presente, tão fácil, que a gente nem para pra pensar o que acontece. Mas tudo que é elétrico que você conhece é elétrico porque ele é movido a elétrons. Lembra quando você estudou em química lá, elétrons? E aí, por exemplo, por que um passarinho, quando pousa no fio, ele não morre eletrocutado? Sabe por quê? Porque não existe diferença de potencial. Como ele está com os 2 pés no mesmo fio, não existe circuito ali, entendeu? Não tem diferença de potencial. Para um bagulho funcionar, ele tem que ter 2 fios sempre. Nada liga com um fio só. Se você vê um fio só em alguma coisa, é porque dentro do encapado do fio tem 2 fios. Então, para qualquer coisa funcionar, qualquer coisa elétrica funcionar, tem que ter um circuito. E aí também fica o nome curto-circuito. Sabe o que é curto-circuito? Quando o circuito fica curto demais. Então imagina a lâmpada da sua casa. Como que funciona? Qual é o circuito da lâmpada? Ela vem 2 fios da rua, um fase e um neutro. No caso de luz de casa é corrente alternada. Então funciona com um fase e um neutro, e é alternada porque se você olhar como é o nome daquela... Caralho, não é oscilômetro, tem um nome, mano. Mas tem um bagulho que ele mostra a corrente. E a corrente de casa, ela é com uma corrente alternada. Então fica variando entre menos 110 e mais 110, mais ou menos isso. E o 110 é justamente a medida do DDP, diferença de potencial. Então, volt é a unidade de medida de diferença de potencial, ou de tensão também. Então, a gente pode chamar de tensão. Que é assim, o fase tem 110, tem a capacidade de 110 elétrons, mas tem que ter um neutro pro elétron meio que fechar o círculo, entendeu? E aí, a lâmpada da sua casa, vamos lá, sai um fase, passa pela lâmpada, faz a lâmpada acender e volta pro neutro. Então, quando você liga o interruptor, você fecha o circuito, fica fechado e aí fica rodando e acendendo a luz. Se você pegar os fios e encostar, você vai ver que dá
Por quê? Porque está muito curto o circuito. E aí toda aquela diferença de potencial, ela não se dissipa com a luz, a lâmpada. A lâmpada, ela consome esses elétrons, entendeu? E aí se ficar muito curto o circuito, ele dá um pico. Porque é muita... nenhuma resistência, né? Não tem resistência e tem uma corrente grande. Então, por que eu tô falando de eletricidade? Eu não sei, me perdi. Mas enfim, né? É isso. Você sabia disso? O passarinho. E o passarinho, se o passarinho colocar um pé no fio e encostar a cabeça no outro, ele torra. Mas se ele colocar os dois no mesmo, aí não acontece nada. Se você conseguir se pendurar num fio só igual um passarinho, você também não acontece nada com você. Pode testar. Se acontecer alguma coisa, eu não me responsabilizo não também, viu? Aí vai por você. Eu nunca tive coragem de fazer isso. Porque se você estiver, por exemplo, pisando no chão, já fecha o circuito já. Porque o chão funciona como terra, né? E aí se você tiver com o pé no chão, aí fecha o circuito e os elétrons passam por você e vai pro chão. E aí, inclusive, o fio terra serve para isso, inclusive. Tem uma descarga, aí os elétrons que estão passando ali direciona tudo pro chão e aí para isso que serve. Você sabia disso? Olha aí, aqui é Diário de Open Mic, também é cultura, meu amigo. Eu acabei de passar aqui em frente ao boiódromo de Cajamar e eu acho esse prefeito que entrou, ele fez muita coisa boa aqui em Cajamar mesmo. Então, porra, tem uns parques novos, tá arrumando as ruas, tá entregando escola e tal. Mas o forte desse maluco é gastar meu dinheiro com show. Meu amigo, eu vou te falar um bagulho, viu? Mano, é festa atrás de festa. Tem um bagulho que chama boiódromo, que tem esse nome porque é pros boi ficar lá, né? No rodeio, pra ter rodeio. É tipo uma arena de rodeio, mas se chamam de boiódromo. Aí, não dá pra ter rodeio todo mês, né? O testículo dos boi não aguenta. E aí, meu amigo, ele arruma... Esse aqui aproveita, viu? O espaço. E aí hoje tá tendo o Luan Santana aqui na cidade. Passei agora lotado de carro. E sabe o que é mais impressionante disso? Não é impressionante na verdade, não é nossa que impressionante. Mas é verdade. Eu, quando era solteiro, de vez em quando eu vinha nas festas aqui. Mas depois que eu casei, na verdade até um pouco antes de eu casar, mas entendeu? Ali eu ainda era solteiro, mas não era casado, mas eu já tinha parado de vir já, porque perdeu a graça. Falei, mano, eu vou lá fazer o quê? Ficar vendo, porra, Luan Santana, sabe? Eu não vou. E aí agora eu morava em Morato, detalhe, né? Agora eu moro em Cajamar, moro a 10 minutos, 15 minutos do boiódromo e não vou. Por quê? Porque, meu amigo, tem carro até na Anguera estacionado. Eu não vou... Porra, se eu vim de carro... Mano, uma merda pra estacionar. Os caras devem estar cobrando os olhos do cu pra estacionar a porra do carro. Aí, se eu vim de Uber... Porra, também dinâmico, porque é oferta e demanda. Caro pra caralho também. Então, o que acontece? Eu não vou, simplesmente. Minha mina dá vontade de ir em algum desses shows aí. Eu, graças a Deus, hoje não deu porque eu tenho show, amanhã tem show de novo. E assim vai me empurrando. O que mais que eu ia falar? E também foi legal hoje no show. Vou voltar pro show, tá? Que acabou o assunto. Além de eu testar a piada que o Diogo falou, eu também vi ele testar a piada que a gente também falou. Eu não dei piada pra ele, mas a gente tava conversando sobre isso. Eu falei pra ele, você vai gravar quando esse especial? Aí ele falou, eu acho que eu gravo tal dia, tal mês. Aí eu falei, que da hora. Eu falei, mas é uma curiosidade, porque eu nunca tinha visto ele anunciando show em comedy club, sabe, em bar, essas coisas. Aí eu falei pra ele, mas eu tenho uma curiosidade, como que é o seu processo de teste? Entendeu? E aí, essa curiosidade é muito legal eu saber. Porque por enquanto, não tem por que eu saber, porque eu não vou fazer solo agora. Não tem quem ir assistir meu solo.
Mas eu quero saber como é, né? Porque um dia eu vou ter um solo. E aí eu queria saber, né? Interessante saber isso aí. Aí ele falou que o dele, ele não faz esse show pequeno em comedy testando, sabe? Fazer de teste. Então o que ele faz? Até outubro é o mês dos professores. Então em outubro ele já vendeu praticamente todos os ingressos que ele tinha. Pra outubro já tá vendido já. Mano, o bagulho é um absurdo de como vende ingresso, mano. O Diogo Almeida é foda pra vender. E aí o mês de outubro, que é o mês dos professores, ele mano, já esgotou quase todos os shows. Então são shows grandes que aí ele não testa. Então até outubro ele tá fazendo o show que ele tá rodando esse ano, né? E aí ele tá rodando ali com esse show. Em novembro, e tipo assim, ele não tá testando coisa nova, mas que nem hoje. Nós tava conversando, a gente teve esse papo, né? Aí ele falou, eu vou fazer uns bagulho assim, tal, tô querendo voltar, eu já fazia lá no meu primeiro solo, e aí não usei no que eu gravei, e aí meio que ficou perdido, mas eu vou tentar voltar, mas eu tô pensando em fazer isso. E aí ele falou, aí depois de, até outubro eu rodo com esse certinho, outubro não dava pra testar, em novembro eu já começo a colocar outras coisas já, então vai quem comprar, vai estar como o show Savana Pedagógica, que é o show que ele tá rodando agora. E em novembro ele começa a colocar mais coisa. Aí testando o novo, pro ano que vem ele começar a rodar com o novo já. E não tá totalmente cru, sabe? Achei do caralho, né? Conhecer assim o processo. E aí nós tava falando, isso que eu queria falar. E nós tava falando disso. E aí ele falou, eu queria falar nesse novo, eu vou falar um pouco disso. E aí ele falou, porque não sei o que lá, não. Eu falei, puta, isso é bom mesmo, isso é engraçado, hein? Aí beleza, eu fui lá arrumar a câmera. E aí, por falar nisso também, puta, isso eu fiquei triste por ele. Porque eu levei a câmera, só que o teatro é muito grande e não dava pra eu colocar a câmera muito perto. Não dava pra colocar perto e o longe era muito longe, aí ficou muito pequeno, acho que não vai dar pra usar. Mas ele, mano, ele puxou umas piadas de interação no começo que não vai se repetir, que ele perguntou, foi muito engraçado isso, ele falou assim, quem tem nome estranho aqui? Aí foi falando, né? Gélida. Não era Gélida, eu fiquei com Gélida na cabeça, mas é as mesmas palavras, mas as mesmas letras, mas escrito de Gélida. Não, Gélida foi o que eu falei. Gédila, acho que é Gédila. Porque Gélida quando a pessoa tá gelada, ela tá gélida, né? É Gédila, eu acho. Aí uma chamava Gédila, aí a outra chamava não sei o que. E aí, mano, por mais que seja, tipo, ele perguntou nome estranho, né? Meio que não é tão incomum caçar nome estranho, né? Mas ele fez umas piadas muito boas. E umas piadas que, tipo assim, a plateia deu mesmo. A menina chamava, como é seu nome? Ela falou, sei lá, Judislaine. Aí ele deu risada, né? Falou, puta, Judislaine, não sei o que, até Gélida agora ficou bonito. Aí essa mesmo falou assim, só tem 4 no Brasil. Aí ele falou assim, sério que tem tudo isso? Eu achava que você era a única. E aí, mano, foi muito legal a interação. E aí não dá pra usar o vídeo, mano. Porque ele até falou assim, eu falei, eu trouxe a câmera, o gravador, eu vou botar lá pra mim filmar, que eu queria testar uns bagulho e tal. E eu tô filmando todo o show mesmo, que eu quero ter material, né, e tal. E aí eu já filmo o seu também. Ele falou, opa, valeu, se tiver alguma interação, eu até uso. Eu falei, beleza, então. Aí teve a interação muito boa, mas não deu pra usar, não vai dar pra usar, porque ficou muito longe. Eu falei pra ele, eu vou dar um zoom, porque se o foco tiver muito bom, mas eu acho que não tá pela distância. Aí você dá zoom e dá pra usar, mas eu acho que não vai rolar. Mas também, mano, enfim, ele tem também material, não precisa disso, né? Mas foi muito boas as interações. O que mais que eu ia falar? Mas acho que era só isso mesmo, hein? Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê amanhã. Amanhã tem episódio do show. Caralho! Mano, ontem eu cheguei em casa meia-noite e pouco do show da Rê. Aí demorei pra dormir ainda. Fui
dormi 1h30 da manhã. Hoje eu acordei... vou falar isso. Hoje eu acordei achando que era sábado. Mano, não tem coisa... é duas coisas. Dois extremos da vida adulta. Um extremo... Um pico e um vale. O pico, você acordar num domingo achando que é segunda. Mano, não tem sensação melhor pra um proletariado do que acordar num domingo. Aliás, desculpa, acordar numa segunda. Não, é isso mesmo, acordar no domingo. Acordar no domingo achando que é segunda. Mano, olha, eu vou falar um pouco pra você. Se existe orgasmo da alma, você tem um orgasmo na sua alma quando isso acontece. Já aconteceu com você? Porra, você acorda, fala, porra, segunda-feira, mano. Nossa, eu agora tô de home office, até que é menos gostoso, mas ainda é muito bom. Mas quando eu trabalhava em São Paulo e morava em Morato ainda, mano, eu acordava às 5 horas da manhã. Caralho, aí o relógio, eu esquecia, ou não sei se na época, acho que na época nem tinha pra você colocar de segunda a sexta. Você colocava o horário e foda-se. Aí, mano, o bagulho de despertar e você, puta, segunda-feira, caralho, você, porra, levanta. E aí, acho que aconteceu isso já. Com certeza já. Eu levantei já. E aí, minha mãe já tinha levantado, né? Sempre acordou muito cedo. Aí eu desci e ela fala, nossa, caiu da cama? E eu tipo, como assim, mano? Tem que trabalhar. Aí ela, hoje é domingo. Falei, você tá de brincadeira. Ela, hoje é domingo. Eu falei, puta que pariu. Deus é bom. Deus é bom. Eu acho, sabe qual é a minha teoria agora? Que pra esse fenômeno, eu acho que quando acontece isso, realmente era segunda, mas Deus te deu outro domingo. Eu acho que é isso. Entendeu? Porque não tem sentido você achar que é segunda. Cara, onde foi sábado, hoje é domingo. Mas você tem certeza que é segunda. Por quê? Porque você dormiu e aí no sonho você falou a palavra mágica, porque só rezar não adianta. Você tem que falar a palavra mágica no sonho, aí Deus te dá de presente um domingo. Mas em compensação, se você errar a palavra, aí o capeta te dá de presente o quê? O que aconteceu comigo hoje. Que hoje é sexta e eu acordei achando que era sábado. Aí o senhor despertou 7 horas pra ir pra academia. Que agora eu tô indo pra academia, viu? Vai pensando. Aí, caralho, tem um buraco aqui, meu Deus do céu. Aí, vai vendo. Despertou 7 horas. Eu peguei e acordei ainda meio assustado. Eu falei pra minha menina, você não tem dentista hoje? Aí ela, puta, é mesmo? Eu falei, que hora que é ela? 9 horas. Eu falei, não, tá 7 horas, dá tempo ainda e tal. Ela ia levantar, ela falava assim, mas hoje é sábado? Ela, mas que dia é hoje? Eu falei, é sábado, não é? Ela, não, hoje é sexta. Eu falei, cara, é mesmo? Eu achei que era... Por que eu achei que era? Porque eu acho que eu fiz show com a Rê lá no bar e minha mina tomou umas. Então tava com muita cara de sexta, tava muito divertido a quinta. Aí eu dormi achando que era sexta. Aí quando eu acordei depois da sexta, é o quê? Sábado. Mas não, era sexta, tomei no cu. Aí eu aproveitei que eu tinha acordado já no susto e perdido. Aí eu fui pra academia. Então, veja bem, dormi da 1h30 às 7. Então foram o quê? 5 horas e meia, né? Não é isso? 5 horas e meia. Não, peraí, 6 horas. Não, 5 horas e meia, né? Se fosse da meia-noite às 6, seria meia-noite e meia. Meia-noite e meia, 6 seria 5 horas e meia. É isso mesmo, 5 horas e meia mesmo. Então dormi 5 horas e meia. Aí tô chegando agora em casa 1h25 da manhã. De novo. Aí vou tomar banho até dormir e tal. E amanhã eu vou acordar cedo, porque amanhã sim tem dentista. Mas a vantagem é que o dentista acho que é 9h30 ou 10h30, sei lá. Não é tão cedo não, então vai dar pra dormir de boa. Fechou? Cheguei aqui na minha casa. Muito obrigado aí por você me acompanhar, tá bom? É nóis, tamo junto. Até a próxima. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo.
É nóis.